Mas tem um assunto aí que tá causando muitos problemas. Pessoas já vieram a óbito. Vai ter prejuízo. Onde começaram a ser algumas matérias, algumas informações na rede social desencontradas. Eu tô esperando para ver algumas matérias falando já num possível aumento de preço no Brasil por conta das queimadas. O pessoal prevendo um possível aumento no etanol, aumento no feijão, aumento no açúcar, dentro das coisas. E aí eu fico olhando, né? Setembro. Setembro. É um mês, setembro e agosto também sempre teve queimada. Quando foi o governo Bolsonaro, o cara acabou de chegar, foi um caos, foi um pega pra capar, foi uma movimentação internacional e que vocês, eu tenho certeza que entendem hoje que foi tudo friamente calculado, né? Acho que essa seria a palavra. Fizeram de propósito. Fizeram tudo de propósito só pra descredibilizar e minar Bolsonaro. Eu sei que o tempo passou, estamos agora na era Lula, você não vê a Greta, você não vê o DiCaprio, você não vê a Madonna, você não vê ninguém. Ninguém daquela época. Mas quando você olha para os números, eles justificariam uma atuação ainda mais intensa do que fizeram contra Bolsonaro. Com 68 mil focos de queimadas, Brasil tem o pior mês de agosto desde 2010. Mas não, cara, é pior que Bolsonaro, é o pior desde 2010. Bateu o próprio recorde do PT, do Lula. Vejam só. Mais de 5 mil focos de incêndio estão ativos no Brasil, diz o INPE. São Paulo, olha essa sequência. Agora essa semana, começa na segunda-feira, dia 9. São Paulo é a metrópole com a pior qualidade de ar no mundo. Aí no dia 10. São Paulo é a metrópole com a pior qualidade de ar do mundo pelo segundo dia consecutivo. Aí vem dia 11. São Paulo é a metrópole com a pior qualidade do ar do mundo pelo terceiro dia. Aí vem ontem. São Paulo tem a pior qualidade de ar do mundo pelo quarto dia consecutivo. Tá claro, não existe preocupação. Nunca foi um problema. Essa questão, meio ambiente, agenda verde, é apenas uma ferramenta de jogo político para você conseguir algum tipo de objetivo. Foi usada contra Bolsonaro para causar desgaste com ele, outros momentos para você sabotar o Brasil economicamente, mas cuidado com o meio ambiente, ninguém liga. Essa é a realidade. Aí vejam só. 76 óbitos por síndrome respiratória aguda no período das queimadas. Veja só, né? A Secretaria de Saúde não estabeleceu relação de causa e efeito, desde as ocorrências foram registrados 1.523 casos. Deve ser só uma coincidência. Só uma coincidência. Queimadas de agosto no Brasil destruíram área superior a 9 estados. Bobagem. 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 Não, muita bobagem. Brasil perdeu uma Paraíba em queimadas só em agosto, diz Map Biomas. Queimadas em 2023 são mais que o dobro em 2023. Aponta Map Biomas. Lula dobrou a meta. A Amazônia se torna o maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. Queria mostrar até uma coisa. Não, deixa eu ler essa matéria. Se liga. Os efeitos dessa emissão, se continuarem por um longo período, terão impacto por todo o planeta. Olha só. Em todo o planeta. O Brasil se torna um problema para todo o planeta. Eu esqueci de colocar aqui. Eu fui atrás dessa matéria por causa disso daqui, ó. Por que eu fui atrás dessa nota? Vocês vão entender. Eu abri aqui. Nem vou dar pause. Cadê? Aqui. Já achei. 135. Vou ficar isso aqui, ó. Estava eu passando no Twitter. Vi isso ontem. Do pulmão do mundo foi para isso. Vocês entendem a gravidade do que esse título e o subtítulo significam, né? Por essa pergunta, eu tenho certeza que a Tsuki entendeu a gravidade do título e subtítulo. Vamos ver de novo. A Amazônia se torna o maior emissor do planeta.
O Brasil deixa de ser solução para ser o maior vilão do mundo. Subtítulo: efeitos desse fenômeno, se continuarem por longo tempo, terão impacto por toda a Terra. Olha só, o Brasil estará criando problemas para o planeta, para diversas nações. Se você está num país e cria problema no outro, pode ser até um incidente diplomático. Aí olha isso aqui agora. Olhem as coincidências, né? Saiu ontem, 3h30 da manhã, essa nota. 3h30 da manhã. 5h30 da manhã, vem ele. Tocando sua flauta, lá em Genebra. Ele toca a flauta mesmo, viu? Aquela flauta transversal. Jamil Chad, porta-voz extraoficial da ONU. Isso aqui é seríssimo. Isso é seríssimo. Clima abre confronto geopolítico e cria impasse para Lula em cúpula na ONU. É agora, daqui a alguns dias. Com a proximidade da viagem do Lula para Nova York, um tema se transforma em um impasse nas negociações da ONU, o clima. No dia 22 deste mês, a entidade reúne em sua sede governos de todo o mundo com o objetivo de adotar um compromisso global para superar desafios como pobreza, conflitos, segurança climática, mudanças climáticas. Tá bom, vai vendo. A Cúpula do Futuro, iniciativa da ONU para redesenhar compromissos internacionais e buscar uma nova forma de organizar o sistema internacional, terá entre os seus principais nomes o Lula. O processo ocorre enquanto o Brasil vive sua pior seca, um número recorde de incêndios e graves transformações climáticas. O Brasil está de joelhos. Ainda que a pauta da cúpula vá no mesmo sentido defendido pelo Brasil, de transformação das instituições internacionais, o Lula defendeu isso entre 2023 e 2023, pelo menos 9 vezes. 9 vezes em discursos públicos, inclusive na COP de 2022 e 2023, que não dá pra gente ficar fazendo 1001 COPs, termina a COP e depois tem que levar as discussões para serem aprovadas no Congresso Nacional de cada país. Tem que ter uma ordem de cima para baixo, todo mundo cumprir. Basicamente isso. Mas enfim, ainda que vá nessa direção, alguns aspectos da declaração final viraram motivos de preocupação ao governo Lula e outros países em desenvolvimento. Eu não acho que o Lula está preocupado. Eu acho que os outros países estão preocupados. Nas discussões, um impasse ainda não foi superado. Olha isso aqui agora. Essa pauta não é nova. Essa é a mesma pauta que vem e que cria a Agenda Verde desde 1968, quando o Clube de Roma apresenta o relatório dos limites do crescimento que pautou a Estocolmo 72, que tentaram colocar o dedo na cara das nações em desenvolvimento para elas pararem de crescer. E na época quem se levantou contra esse movimento foi o Brasil e a Índia, falando: vocês já se desenvolveram, vocês que tomem conta do mundo. A gente ainda enfrenta problemas básicos como pobreza. Mas tá ali, ó. A insistência de países ricos em vincular a crise climática como uma ameaça à segurança internacional. Meu amigo, se você colocou o clima em xeque, você ameaça para o planeta: vamos te invadir. Você acha isso improvável? É o que eles estão tentando fazer há mais de meio século. Guy Ryder, mediador do processo, admitiu a ser questionado pelo... Que questionado pelo UOL, Jamil? O cara te ligou. Jamil Chad odeia o Brasil. Eu nunca vi um cara pra odiar tanto o Brasil como Jamil Chad. Ele falou que não tem um acordo no capítulo que lida com a relação entre clima e segurança. O temor brasileiro de outras delegações é que a questão climática possa ser eventualmente transformada em uma questão de segurança com medidas que poderiam ameaçar, inclusive, a soberania nacional. O que diz o rascunho da declaração? Olha o que eles vão querer aprovar agora, a partir do dia 22. Em julho, depois de semanas de negociação, a ONU apresentou um primeiro rascunho, seria um acordo, 30 páginas. Em um dos trechos, os governos então concordariam em garantir que os órgãos internacionais considerassem e lidassem, olha só, os órgãos internacionais, com as implicações das mudanças climáticas para a paz e segurança internacional. Ó, tem um problema do clima aqui em tal país. Opa, a ONU vai poder intervir. A ONU pode intervir.
Órgãos internacionais vão poder intervir pela paz mundial, a segurança mundial. Minha Nossa Senhora. Isso deveria ser feito, segundo aquela versão, até mesmo em operações de paz. Já pensou? Já pensou mandar uma operação de paz no Brasil? Porque a Amazônia está pegando fogo? Eles vão tomar o Brasil. A versão era apoiada por países ricos, como sempre, pelos principais doadores de mecanismos de combate ao desmatamento, os financiadores da ONGs, Nação Ford, Oak Foundation, Open Society Foundation, Turma dos Soros, toda essa galerinha. E por produtores de petróleo. Aí tem. Se aprovado, o texto que será submetido aos presidentes dirá. Esse aqui é os textos, ó. Os efeitos adversos da mudança climática, da degradação ambiental, da perda de biodiversidade, da desertificação, da escassez de água, dos riscos hídricos, podem exacerbar as tensões sociais, a instabilidade, a insegurança econômica, aumentar as necessidades humanitárias e socioeconômicas e, em alguns casos, podem contribuir, né, para iniciar ou agravar conflitos. Vejam só, você pode ser um promotor de conflito de bem. Já pensou? Você ser levado por crime de guerra, basicamente. Aí tá ali, né? Os países afetados por conflitos armados geralmente não têm capacidade, recursos e resiliência para responder aos efeitos adversos da mudança climática e de outros desafios ambientais. Diante dessa situação, os governos decidem assegurar que órgãos intergovernamentais relevantes da ONU considerem e abordem dentro de seus respectivos mandatos as implicações para a paz e a segurança internacionais dos efeitos adversos das mudanças climáticas, da perda de biodiversidade, da desertificação, da escassez de água e dos riscos hídricos e de outros desafios ambientais quando relevante. Todas essas questões ambientais, todas, podem dar espaço para uma intervenção internacional do Brasil. Aí a Globo comenta, sai essa nota do Jamil, o caos que está acontecendo agora no Brasil, e aí você junta com isso. Estadão, 100% alinhado, a agenda globalista sempre foi assim. A indolência de Lula na crise ambiental. Na metodologia lulopetista, o Estado é a solução para tudo, mas nas áreas que de fato dependem da ação do Estado, como ambiental, o governo Lula oscila entre a negligência e a demagogia. Talvez o Estado não vá ter a solução, né? Quem vai ter o que? A ONU? É a ONU que vai ter a solução? O Brasil sufoca. Ou Lula lidera um esforço nacional de adaptação às mudanças climáticas, digno do nome, ou o Brasil será consumido por sua incompetência antes que o fogo arrase por completo seus biomas. Aí o governo finge reagir, né? O governo prepara pacote ambiental contra queimadas para apresentar à ONU. Olha quem entra em campo para criticar. Cândido Bracher, ex-presidente do Itaú, Itaú Unibanco, né? O governo Lula não tem competência para as questões ambientais. Uai, se o Lula não tem, quem é que tem? É a ONU que tem? O discurso tá uníssono, tá convergindo. Aí vem a Marina. Marina Silva defende governo, mas divide responsabilidade com a sociedade. Não, o governo tá fazendo o que pode, né? Não é tão culpado assim, mas a sociedade precisa fazer a sua parte também. Tá bom, Marina, tá bom. Deus tá vendo. Aí, gente, pegando o gancho na Marina para falar de uma candidata que está disputando a prefeitura de São Paulo, Tablet do Amaral, bilionário, vice na chapa de Marina, doa para Tabata. Guilherme Leal, da Natura, ligado a várias ONGs, como Arapiaú, que consegue influenciar o núcleo duro ali dessas questões climáticas do governo, próximo da Anatone. Doa isso, tornou o segundo maior financiador da campanha da Tabata. Vejam só, rapaz. Transferiu 200 mil pro caixa da Tabata. Não é pouca coisa não, viu? Não é pouca coisa não. Vejam quem apoia essa linda menina. Fique de olho. E aí eu falei pra vocês que a gente ia falar de eleição em torno desse tema aí, né? O Brasil. Ia falar de duas pessoas. A outra. E aí eu espero que vocês tenham maturidade. Principalmente aquela turma que vem. E o Nunes, hein? Ó, gente, isso aqui é coisa séria.
você quer coisa sobre o Brasil e o futuro do Brasil. Se você é uma pessoa que não tem maturidade para lidar com assuntos, cara, então você vai procurar alguém que vai confirmar o que você já pensa. Você vai procurar alguém que confirmar o que você já pensa. Eu tô preocupado com o futuro do Brasil e discutir alguns assuntos. Elegeram Lula dando um cheque em branco. Parece que a mesma galera que elegeu, que reclamou que deram um cheque em branco pro Lula, querem dar um cheque em branco pro Pablo Marçal. Ninguém quer fazer nenhum tipo de questionamento. Muita gente aí foi pra cima da Marina Helena por conta da Agenda SG, da Agenda 2030. A Marina respondeu, se posicionou. Eu até pressionei isso quando fizemos a sabatina. Achei que algumas respostas delas foram ruins. Acho que ainda falta para ela um conhecimento maior dessa agenda. E o Pablo Marçal ontem ele participou de uma sabatina na Isto É. E questionaram ele sobre a Agenda 2030. Escuta isso daqui. O que o senhor tem de propostas em relação à sustentabilidade? O senhor pretende cumprir essa Agenda 2030 até o fim? Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Quando você fala isso? Muitos. Fala um aí, pelo menos. Empresários. Fala um que não defende isso. Eu só estou fazendo a pergunta, candidato. Não, você fez a pergunta e foi discriminatório na sua pergunta. Você desculpa de falar isso. Você falou que os empresários não defendem isso. Quem é que defende isso? Alguns empresários. Não, fala um, pelo menos. É que eu só estou fazendo a pergunta. Não, você está fazendo um ato discriminatório contra os empresários. E aqui ó, a população tem que ouvir o seguinte. Empresário é povo. Empresário é alguém que tem CPF e resolveu ter um CNPJ para gerar emprego e gerar renda. Isso é discriminatório com a classe empresarial do Brasil. Aqui na cidade de São Paulo tem 2 milhões e você não responde por eles. Você não é empreendedor. E se você tiver o nome de alguém, a gente trata o nome aqui específico. Eu não admito você falar isso do empresariado de São Paulo. Nós não somos desse jeito. Me desculpa falar isso, você só queria fazer uma pergunta, mas você foi injusto com a classe. Sem problemas. Então vamos lá. Respondendo a pergunta. Já respondi a pergunta, isso não existe na classe empresarial, porque aí foi o maior ponto alto aí. A questão das queimadas, né? A gente precisa do governo do estado agindo, precisa do governo federal que tá mandando bombeiro lá pra Bolívia pra apagar fogo lá e aqui tá nosso... Aí depois lá que do Lula. Gente, vem cá. Vocês prestaram atenção na pergunta? O cara pergunta, você vai seguir a Agenda 2030? Aí o Marçal começa a se vitimizar. Por quê? Você vai falar que coisa aqui? Aí o cara fala, não, tô fazendo a pergunta. Você consegue apontar um empresário que não segue isso? Peraí, cara. Como assim? Nossa, eu não aceito que você fale isso dos empresários. O empresário é povo. É o que então? Então o povo tem que apoiar a Agenda 2030 também? Gente, é uma coisa que eu acho que é muito sério isso daqui. E tem uma turma aí levando na brincadeira as coisas por puro ódio. Ah, porque... E o Nunes, hein? Vocês vão dar um cheque em branco pro Pablo Marçal? Vocês vão dar um cheque em branco? Não pode ser normal um político fugir de todas as perguntas. Tá muito óbvio que ele foge de perguntas. Ele fugiu na Revista Oeste, ele fugiu na entrevista da Tabata, ele foge no Roda Viva, ele mesmo fala isso, ele responde o que ele quer. Só que aí vai vendo as coisas, né? Quem é o braço direito do Pablo Marçal? Sem piadinhas. Realmente o braço direito é o cara que o Marçal, ele mesmo assume. Ó, eu peguei o plano de governo que o cara tinha. Mais de 50% do plano de governo do Marçal é do cara. É o Felipe Sabará. O Marçal já deu entrevistas falando que ele pretende transformar o Felipe Sabará no próximo prefeito de São Paulo, depois dele. Fazê-lo como sucessor. É o braço direito, é o articulador do Marçal. Que inclusive tentou aí, né, cooptar pessoas no bolsonarismo. É o Felipe Sabará. Eu postei isso daqui depois do vídeo de ontem. Veja só, o Marçal ele não quer ficar contra a Agenda 2030, ele não quer. Esse rapaz aqui, Ulisses Sabará, né, é o tio do Sabará. O Sabará, a família dele é bilionária. Empresa aí, em diversos ramos. E eles são membros do Pacto Global Rede Brasil, que é o observatório da Agenda 2030 no Brasil. Ele é basicamente ele é o porta-voz do ODS 15, né? São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. A família do Sabará cuida do 15. E ele ganhou, né? Ele lidera, tudo mais, enfim, né? Ele foi reconhecido um SDG Pioneer entre mais de 615 países devido à atuação como mobilizador da Agenda 2030. Eu comentei sobre isso daqui, eu até coloquei, ó, no episódio 881. Ontem foi o 1783, hoje é o 1784, ou seja, 903 dias atrás. 903 dias atrás, quase 3 anos atrás, eu comentava sobre isso em vídeo. Aí vai vendo. Esse aqui é o Felipe Sabará. É o braço direito do Pablo Marçal.
Sustentabilidade agora eleva lucro e valor de mercado das empresas. Beleza. Ele escreveu esse texto. Autoria dele. É certo afirmar que os investidores brasileiros e do exterior estão preocupados em injetar capital não somente em empresas lucrativas, mas que têm uma prática ambiental, social e de governança ambiental, social, S, governança, ESG, com foco na minimização de impactos ambientais. Esse movimento é conhecido como Agenda ESG. O Sabará está defendendo isso, viu? Ele está em ascensão. E os estudos recentes vêm mostrando que as empresas que adotam as melhores práticas socioambientais apresentam maior lucratividade e um aumento significativo em seu valor de mercado ao longo do tempo. Empresas comprometidas com essa pauta têm ganhos não apenas com a melhoria de sua imagem, mas também com a redução da percepção de risco sobre as suas atividades. Aí agora o Marçal defende, o Sabará defende uma medida que o governo Lula que realmente colocou em prática. Válido lembrar que no início deste ano o BID assinou um acordo com o BNDES do Montesano. Já comentei do Montesano, acho que foi uma figura muito horripilante durante o governo Bolsonaro, aprontou muito nesse aspecto, com o objetivo de criar um sistema de validação e aumento da emissão de títulos verdes no país. O Lula pegou e se ampliou, o Lula emitiu já alguns bilhões de dólares de títulos verdes, né, lastreados em critérios ESG na Bolsa de Nova York. Montesano, da liberal, entreguista, Sabará e Lula pensou em Guaias. A ideia é estabelecer um marco normativo para validar projetos capazes de captar recursos e estimular o crescimento desse tipo de financiamento no Brasil, assim como incentivar que a oferta do mercado internacional de crédito de carbono encontre a demanda no mercado nacional. Toda a turminha junto para promover crédito de carbono. A frase sustentabilidade não é moda, é uma necessidade, que inspirou os entusiastas do tema nos anos 2000, ganha um novo contorno. É uma necessidade e também é lucrativa. Aí, quando eu postei aquele vídeo no Twitter, esse perfil chamado The Incorrupt, ele compartilhou com essa... Não estava bonita essa imagem, né? Eu botei mais bonito que é para ir pro Atlas. A ONG que o Marçal apoiou em Camizugo, lá na África, está na ODS da Agenda 2030. Aí você vê, né? Investindo no desenvolvimento sustentável e alinhado aos ODS. Agenda 2030. Pablo Marçal ele não consegue criticar a Agenda 2030. Ele se faz de vítima. Ele cria uma maluquice. O cara só perguntou pra ele. Fale com o empresário que é contra. Oh, tem muita gente contra. Todo mundo que sabe o que é isso tá contra. Todo mundo que sabe o que é tá contra. Ele não consegue criticar a Agenda 2030. O braço direito dele é a favor. O tio é um representante, basicamente, da ONU. O braço direito dele é a favor do crédito de carbono, da Agenda ESG. O Marçal, ligado a ONGs que apoiam a Agenda 2030. Aí, dia 4 agora, se essa notícia. Tem várias notícias do Marçal que eu venho vendo e eu vou salvando. Vai parar no Atlas. Não vou ficar fazendo aqui em vídeo porque... E o Nunes, né? Mas e o Nunes, né? Mas e o Nunes? Pablo Marçal faz jantar de arrecadação com empresários e convite de no mínimo R$10 mil. Um segundo comunicado em nome do empresário Janguier Diniz, bilionário, fundador do Céu Educacional, né, também está convidando. A matéria da Globo traz, ó. Janguier Diniz convida todo mundo para o jantar com o Pablo Marçal. Aí eu fui atrás do Janguier Diniz, né? Mais uma pessoa aí próxima do Marçal que apoia o Marçal a favor dessas questões. Céu Educacional cria site para calcular a pegada de carbono. Vamos calcular as emissões de carbono? A fim de gerar maior consciência ambiental, o Grupo Céu Educacional lançou a calculadora de carbono. No dia 12 e 13, o Grupo Céu Educacional realiza o primeiro congresso de ESG. Primeiro congresso de ESG, bom demais. As práticas ESG englobam estratégias que envolvem a sustentabilidade ambiental, social e governança corporativa. E aí um dos palestrantes é o CEO do grupo, né? O Janguier Diniz. Tá vendo aí, né? Então assim, eu não vou ficar pegando o pé do Marçal, porque, não sei quem tá ligado ao PCC, ligado ao PCC. Não. Cara, olha só. Pronto. Vamos aqui, mais uma, né? Tem gente que tá cegando. Tem gente que não... Porque tá o Nunes do outro lado. Querem dar um cheque em branco para esse cara. Vá atrás de carne de corte que é mais precoce.
o dinheiro investido volta mais rápido. Só que enquanto o cara do Nelore tá falando disso até hoje, a JBS já tá lá, ó. Carne sintética. Pega um pedaço. A JBS, carne sintética. Vou até botar de novo, peraí. O dinheiro investido volta mais rápido. Só que enquanto o cara do Nelore tá falando disso até hoje, a JBS já tá lá, ó. Carne sintética. Pega um pedaço do bife de verdade e faz o resto artificial. Fique em paz, tá? Em 24 meses você vai estar comendo bife artificial. Fique em paz. Tá bom. E fala, não, eu não vou comer não. Fala. Sabe o que eles vão provar pra vocês? Eles vão escrever assim na embalagem. É verdade. É mais higiênico do que a carne natural. E é. Tá bom. Vai vir lá bonitinho, vai ter 1% de carne e você vai pirar. Não sei se você sabe, carne é inflamatória. Não pode comer muito. E eles vão vir com a carne que é melhor do que a que você tem. E é mais barato. Porque não precisa ficar 24 meses pegando sol e comendo capim. Fica em paz, você vai comer. Você vai comer. O cara defende carne sintética. O cara anda com a galera estranha. O cara não consegue criticar em 2030. Mas e o Nunes, hein? Vocês vão entregar um cheque em branco pra esse cara? Uma coisa é o voto útil. Outra coisa é transformar esse cara em um mito. Transformar esse cara no novo mito da direita. Tem um monte de gente responsável que esse curso, né? É melhor, né? Não. Apostar no novo. Cara, uma coisa é apostar no novo. Outra coisa é transformar o cara no mito. Tá aí. Quem quiser ouvir, escuta. Quem não quiser, coisa. Mas... E o Nunes, né? Mas e o Nunes, hein? O Nunes também não apoia isso daí? Acho que o Nunes também deve apoiar tudo isso daí. Mas as pessoas pelo menos cobram ele e apontam. Se criou uma espiral do silêncio. Você não pode pontuar nada. O cara é um mentiroso compulsivo. O cara inventou que ia se encontrar com o Bukele, não se encontrou. O cara fala uma coisa, faz outra. É o tempo todo isso. Mas se você falar, e o Nunes, hein? Mas e o Nunes? Enquanto o Marçal tá aí falando de carne sintética, o aliado dele, o braço direito tá falando de crédito de carbono, vou mostrar aqui pra vocês. Aconteceu lá em... Esse aqui foi tempos atrás, né? Teve aquele fórum de Lisboa. Comentei pra vocês, eu espero um dia de coração, participar de uma parada dessa. Desse aí específico, quero ter voz, poder entrar nesse tipo de discussão, tá nesse tipo de ambiente, pra ser ouvido e tentar defender realmente coisas que vão trazer algum tipo de melhoria pro Brasil. O Arthur, lá do Quinto, amigo meu, que até sabatinou comigo a Marina Helena, o Arthur participou. Eu quero mostrar aqui pra vocês só um trecho da fala do Arthur lá no fórum do ministro Gilmar Mendes. A lá dele... Vamos aqui só ouvir, por favor, falar isso. Então a gente tem que perceber que o que está sendo discutido é, de fato, uma barreira tarifária, uma barreira regulatória que pode colocar o desenvolvimento de algumas empresas no mercado brasileiro e fora, sujeito a um atraso ou a impossibilidade de desenvolvimento, salvo um custo muito elevado de investimento para que ele possa sair daquele lugar. Essa discussão o Brasil tem que ter. Em que momento essa pletora de regulamentações que estão sendo feitas vão, de fato, ferir a nossa soberania? Eu quero lembrar aos senhores que somente ano passado foram emitidas, entre legislação, diretrizes normativas, 2.600 regulações na ONU sobre mudanças climáticas. 2.600. Então a gente começa a perceber que não há problema algum, e é importante, nós mudarmos o sistema monetário, é uma discussão madura, é uma discussão que nós temos que entender como ela se dará. Está sendo construído um modelo paralelo de um sistema monetário baseado em preço para um sistema monetário baseado em energia, mas será que nós estamos discutindo do ponto de vista da legislação brasileira, das empresas brasileiras, dos recursos naturais brasileiros, de fato, uma estratégia de país que preserve a nossa indústria e possa desenvolver realmente o Brasil? Essa é a questão que se permanece. E veja, olhando a látere, a questão do crédito de carbono, para entender, quando a gente fala do sistema de crédito de carbono, nós estamos falando de sistemas energéticos. E é por isso que nós estamos vendo uma aquisição e um movimento de grandes fundos soberanos no mundo sobre sistemas energéticos, concessão de petróleo, compras de empresas de transmissão de energia, água, apenas a infraestrutura. Recentemente eu dei uma palestra nos BRICS e falei que a empresa Dubai Ports, por exemplo, tinha já comprado algo em torno de 15 portos em torno da África e tinha feito, que é de Dubai, basicamente, circunscreveu a África para ter acesso à infraestrutura de portos e poder escoar os seus produtos. A questão aqui é a seguinte: o Brasil tem recebido não só investimentos diretos, mas investimentos de fundos soberanos, que muitas vezes recorrem, em conjunto com investimentos de fundos soberanos, à arbitragem, saindo, de certa maneira,
do ordenamento jurídico brasileiro, levando essa discussão para outro campo. Só que é um fundo soberano, e um fundo soberano que não tem as mesmas características do investidor comum. Termino aqui o meu tempo, mas para dizer o seguinte, a minha mensagem é, nós temos que entender não só as oportunidades que estão sendo discutidas, mas os motivos e a natureza e substância econômica dessas oportunidades, para que o Brasil possa se posicionar e, de forma correta, participar do mercado global, mas de forma ativa e podendo realizar o seu potencial, não apenas como fornecedor de matéria-prima, e está sendo aí, de fato, né, um comportamento determinístico ao subdesenvolvimento ou à inviabilidade das empresas brasileiras competirem no exterior. E talvez seja uma grande oportunidade da CVM e da FEBRABAN e das indústrias e do setor jurídico discutir isso para preservar a nossa economia, as nossas empresas. Muito obrigado. Obrigado, presidente. No final, o Arthur ainda cobra, né? Que a CVM, a FEBRABAN e o Judiciário Brasileiro discutem essas coisas para ajudar o Brasil. É um sonhador, né? É um sonhador. A chance zero dessa turma estar do lado do Brasil. O objetivo deles é manter o Brasil uma colônia. Essa é a linha política que eu acredito. Essas são as pautas que eu acho que são importantes para o Brasil, né? Na verdade, essas pautas não, nesse caminho, essa abordagem. Você pode me apontar um empresário contra em 2030? Tá bom. O Arthur é empresário, ele tá contra em 2030, Marçal. Quem tá a favor da Agenda 2030 é essa aqui, ó. Ilona Zabó. Eu não sei por que essas pessoas odeiam tanto o Brasil. Brasil não precisa do petróleo da foz do Amazonas. E olha o timing que essa nota entra. Olha tudo que a gente comentou, o Brasil queimando, vai ter reunião da ONU agora. Como justificar para o Brasil e para o mundo que o país sede da COP na Amazônia seguirá nesse investimento de longo prazo com tantas incertezas e consequências sociais e ambientais negativas documentadas em uma das regiões mais vitais e vulneráveis do planeta. Para o planeta Amazônia... Mas pera aí, cara. Pera aí, Ilona. Não se justifica. A resposta é não. O Brasil não precisa do petróleo da foz do Amazonas. A nota é muito maior, ela fala até da reunião da ONU. Rapaz, é sabotagem todo santo dia, gente. Todo santo dia eles estão tentando destruir o Brasil. E para pegar aqui o gancho, né, que nem tudo que reluz é ouro, é que a gente falando aqui do senhor Pablo Marçal, esse cidadão aqui, a história ainda vai mostrar como esse cara foi maléfico para o Brasil. O Roberto Campos Neto. Campos Neto pede para a oposição apoiar o Galípolo do Banco Central. Tem telefonado, senadores ligados a Bolsonaro, defendido. Rapaz, vote aí pelo cara do Lula. Porque não é do Lula. O Galípolo saiu do mesmo lugar que saiu o Campos Neto. Saiu do mercado da Faria Lima. Aqui é para mudar tudo, para não mudar nada. Vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Olha isso aqui. No início desse mês agora. Perfil oficial do Banco Central do Roberto Campos Neto. Apostar não é investir. Beleza, né? Mas... como Arthur diz, não baita vídeo woke, né? Instagram do Banco Central, enquanto famílias têm a vida destruída pelas apostas. Em vez do Banco Central tratar o assunto de forma séria, com números, alertando sobre os impactos econômicos. Unicórnios e golfinhos com arco-íris. Esse é o Banco Central do Roberto Campos Neto. Dá para comentar umas besteirinhas mais? Vamos lá. Por que a melhora dos índices econômicos não é percebida pelos brasileiros? Aí eu fui ler a nota, né? Aí tem lá alguns pontos. Não, é porque a inflação não tá tão alta, mas é porque é um número global. Quando você olha produtos em específico, meio que os produtos que os mais pobres consomem, esses aumentaram mais. Comida, né? Comida, basicamente comida. Aí essa é a justificativa porque o povo não percebe. Outro era uma questão meio de grupos. E outro ponto do porquê o brasileiro não está percebendo a melhoria. Por quê? O Haddad falou que o principal problema é as distorções nas redes sociais. No início de julho, Haddad citou a existência de uma prática protofascista da oposição para minar a credibilidade dos dados. Ou seja, o povo brasileiro não está sentindo a melhoria em sua vida por causa das mentiras que são contadas nas redes sociais. Vejam só como são as coisas, né? Não é porque não tem dinheiro para comprar as coisas, não é porque vai comprar
tá tudo caro. Não. O problema é desinformação, é fake news. Brasileiros qualificados escolhem deixar o país. E esse tipo de notícia, a tendência é continuar. Muita gente desesperançosa. O executivo brasileiro que deixa o país para trabalhar no exterior tem 35, 45 anos, casado, tem filhos, parcel da região sudeste, 90% tem curso superior pós-graduação. Entre as formações profissionais, predominância de engenharias, tecnologia, áreas da saúde. 40% pelo menos querem um visto para desenvolver carreiras em empresas estrangeiras, antes de 60% que desejam abrir o negócio. Todo mundo indo embora. O governo Lula não passa esperança para ninguém. As pessoas à direita às vezes querem ir embora, nem só pela questão econômica, até pela perseguição judicial também. O Brasil do Lula. 23 milhões de brasileiros convivem com facções e milícia no próprio bairro. Aponta a Datafolha. 10% do Brasil. 10% do Brasil. Mas o problema é Elon Musk, né? Ele que desestabiliza a democracia e ataca as instituições. Banco criado pelo PCC movimentou 8 bilhões de reais para bancar políticos, diz a polícia. 8 bilhões? Não, pouca coisa, né? O PCC tem banco, partido político, posto de gasolina, até candidatos espalhados por aí. Mas zero bloqueio em contas bancárias. E falando de movimentações estranhas bancárias, escuta isso aqui, aí a gente vai ver um pouco mais sobre ambas as notícias. Facções criminosas lavaram 7 bilhões e meio através de fintechs e grandes bancos. Tá? Grandes bancos? Que bancos, hein? Que bancos? Né? A Yara pergunta, não tem COAF, Receita? Tem não? A expiação. Lide com crime. Lidar com crime? Não. Entre os sabe o que é preso? Chilindró. Os presos, Chilindró, na Operação Concierge, que investiga uma organização criminosa suspeita de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, está Patrick Burnet, presidente do Banco Digital e 9Pay. Ele é membro do Comitê de Gestão do LIDE, do Dória. De acordo com a Polícia Federal, o esquema usava fintechs, os bancos digitais não autorizados pelo Banco Central, que ficavam hospedadas em instituições financeiras de grande porte, o Bom Sucesso e o Rendimento. Além da 9Pay de Burnet, havia a participação do T10 Bank. As duas fintechs depositavam os recursos dos seus clientes em bancos tradicionais e usavam empresas de fachada para movimentar o dinheiro, inclusive com recebimento de valores por meio de máquinas de cartão de crédito. A suspeita dos policiais é que as duas fintechs operavam dinheiro de facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas e com mais diversos problemas na justiça. A Polícia Federal diz que a conta desses dois bancos digitais, hospedados em bancos regulares autorizados, movimentaram 7,5 bilhões de reais. A organização também usou meios de pagamento com máquinas de cartão de crédito em nome de empresas de fachada não relacionadas aos verdadeiros usuários, permitindo lavagem de dinheiro e pagamento de atos ilícitos de forma oculta. Foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, 7 de prisão temporária, 60 busca e apreensão em São Paulo e Minas. Burnet é amigo de João Dória, aparece ao lado do Dória, né, em diversos momentos, já declarou que tem o Dória como uma relação de confiança, dado que foi convidado para comandar a área de inovação do LIDE do Dória. Em entrevista a um podcast no fim do ano passado, Dória disse ser um grande admirador do colega, aspas. O Patrick teve inúmeras circunstâncias de vida para desistir. E o que ele fez? Enfrentou, buscou sócios, parceiros e soluções. Procurado pelo bastidor, o LIDE disse que enviaria uma resposta até as 3h30 da tarde, o que não ocorreu. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil, rapaz. Acontece tanta coisa todo dia. Eu fico vendo assim algumas discussões, sabe, pessoal. E o Nunes, hein? Mas e o Nunes, hein? O problema do Brasil é o Nunes. Ô, gente. Espero que as pessoas tenham um pouco mais de consciência dos problemas que estão batendo à sua porta, sabe?
Meu Deus, insegurança generalizada, problemas educacionais, falta de emprego, salários baixos, toda essa questão internacional que está vindo contra o Brasil, que vai continuar travando a economia. A gente não consegue tirar do papel a Foz do Amazonas, que gera emprego, pode ajudar lá na frente a baratear a gasolina, dar mais força para o Brasil se mover nesse tabuleiro geopolítico internacional. Esses são os nossos problemas reais. E não se comenta sobre isso. Sempre acaba sendo um assunto meio sem importância, ali em segundo plano, quando deveria estar, sim, ganhando total destaque no debate público. Vamos ver para onde que eles querem levar o Brasil, porque, sabe, é triste ver o caminho que algumas coisas vêm traçando. Mas enfim, amanhã com certeza estaremos de volta. E se você gosta do meu trabalho, quer dar um tiquinho mais, passar no meu canal, tem um botão de valeu, tem o Pay na descrição. E algumas dessas notícias estavam aí, né, que foram notícias antigas que eu trouxe agora, já estavam lá no Atlas, né? Vão estar no ar de qualquer forma. Sempre acaba tendo mais coisas que a gente comenta aqui. E, diante das eleições, Elon Musk, impeachment, confusões diversas, teve muito assunto aí, muito assunto que acabou não sendo comentado em vídeo e que tem relevância nacional. A gente tá registrando tudo. Kimpaim.com, sem BR. E é isso. Fico por aqui. Vote em mim na Best. Me ajude. Me ajude a ganhar esse bicampeonato. Primeiro link na descrição. E volte amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.